Eclesiastes capítulo 10, do versículo 1 ao 3, diz assim: assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim para o famoso em sabedoria e honra um pouco de estultícia. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é tolo. Quero hoje falar, a partir do versículo número 1, sobre o tema cuidado com as moscas. Cuidado com as moscas. Antes de entrar na mensagem em si, eu queria só trazer atenção nos versículos 2 e 3, onde ele fala aqui que o coração do sábio está à sua direita e o coração do tolo à sua esquerda. Biblicamente falando, quando você ouve esquerda e direita, é sempre bom você estar na direita. Direita, diz ele usando a mão esquerda, a direita é justamente o lado que você usa, o lado que você usaria uma espada, uma arma, uma ferramenta. E o lado esquerdo seria o lado de inutilidade, o lado fraco, digamos assim. E aqui fala que o coração do sábio está à sua direita, o coração do sábio faz aquilo que é certo. E o coração do tolo está à sua esquerda. E no versículo 3 ele fala que até quando o tolo anda pelo caminho, não tem entendimento, e diz a todos que é tolo. Ou seja, o caminhar dele, o modo como ele caminha, anuncia a todo mundo que ele é tolo, por ter o coração do lado esquerdo, ou seja, não está usando de sabedoria. Mas tudo isso vem após o versículo 1, que está falando, um versículo interessante, que fala sobre sabedoria, que fala como devemos proceder em nossas vidas. E a verdade é que Deus tem um plano maravilhoso para todos nós. Se você é salvo, Deus tem um plano para você. Se você não é salvo, Deus tem um plano para você. Esse plano para você, para quem não é salvo, ele começa com ser salvo. Você não pode entrar no esquema, no plano, na vontade de Deus até que você seja salvo. Mas Deus tem um plano para todo mundo. Deus tem um plano para todo ser humano na face da terra. É um plano maravilhoso, um plano bom. E na realização desse plano, os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Não é o pastor, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu professor, não é a crise econômica, não é a carne podre da Friboi, não pode confiar. Não é nada disso. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos nessa caminhada de alcançar a vontade de Deus. E como pastor é doloroso, muitas vezes a gente acompanhar o desintegrar desse plano. A gente vê literalmente ele ruir e desmoronar. Muitas vezes são pessoas que esperam em Deus e buscam Deus e querem fazer o que é certo e agem com sabedoria e agem com entendimento, e a gente observa Deus começar a se mexer e a gente vê Deus começar a agir e juntar os elementos, juntar os ingredientes, assim por dizer, começar a trazer as circunstâncias e as necessidades, e Deus está agindo e trabalhando, e de repente as coisas começam a desandar. As coisas começam a ruir, começam a cair, começam a desmoronar, literalmente começam a desintegrar. E algo que tinha tanto potencial, tanta promessa, tanta esperança, algo que oramos e trabalhamos e esperamos e buscamos, desaba. O que aconteceu? Foi que houve, que deu de errado. O que deu de errado é que nós lemos aqui em nosso texto no versículo 1. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador. O que aconteceu foi que Deus, o grande perfumador, estava a trabalhar criando uma bela fragrância, um lindo perfume em nossas vidas. Mas ao invés daquele lindo odor, o que veio foi o que nós lemos aqui, foi um mau cheiro. Um mau cheiro. Ao invés de um perfume, uma fragrância, mau cheiro. Ao invés de expectativa, mau cheiro. O resultado disso, do mau cheiro, é o resultado das moscas mortas. Moscas mortas no unguento. Nós lemos aqui que estas moscas mortas, elas impossibilitam
aquele lindo e belo perfume que Deus quer trabalhar e fazer das nossas vidas. A Bíblia usa a palavra inutilizar. Moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizam. Inutilizam. O que é inutilizar? É tornar inútil. Deus tinha um plano maravilhoso para a minha vida, para a sua vida, mas através de moscas mortas, no unguento, o perfumador não produz um perfume, ele tem agora um mau cheiro, porque o unguento, ou seja, aquilo que estava sendo usado na preparação do perfume, se estragou, ficou inútil. Inútil, não tem utilidade, não serve para nada, por causa do quê? Moscas mortas no unguento do perfumador. Deus, o perfumador, ele só vai trabalhar com aquilo que nós trazemos para ele. Para fazer um perfume você tem vários ingredientes. Você tem que ter um veículo para poder aplicar, tem que ter um fixador para o odor, o cheiro, a fragrância se pegar, e você tem que ter alguma coisa para trazer a fragrância, seja lá o que for. Então são muitos, é uma arte. Não é uma arte fácil. Mas o nosso Deus, o grande perfumador, ele é especialista em produzir perfumes, especialista em produzir fragrâncias onde não havia. Mas moscas mortas num unguento do perfumador impossibilitam isso. E nós temos que trazer os ingredientes para Deus. Nós temos que trazer os ingredientes para que Deus produza esse perfume. Nós temos que trazer ingredientes como fé e obediência, e santidade, e amor, e serviço, e caridade, e tudo mais que envolve a vida cristã. Deus toma esses ingredientes e Ele transforma nossas vidas em um perfume agradável e precioso. Mas se junto com esses ingredientes, junto com a fé e a obediência, a esperança e o amor e a caridade, se junto com esses ingredientes nós trouxemos e permitimos moscas no unguento do perfumador, aquele unguento fica inútil. E ao invés de um perfume, nós temos o quê? A Bíblia fala mau cheiro. Mau cheiro. Existem pessoas que vivem uma vida que pode ser caracterizada como um mau cheiro. Uma vida problemática, complicada. Uma vida pesada. Uma vida cheia de desafios e complicações, e problemas, e sofrimento, e lágrimas. Mau cheiro. Deus permite problemas em nossas vidas. Deus permite desafios em nossas vidas, mas é sempre para nos fortalecer e nos melhorar. Eu estou falando de pessoas, não necessariamente aqui esta noite, mas eu estou falando de pessoas que têm uma vida complicada, uma vida pesada, uma vida áspera. Uma vida que cheira mal. Sabe o que é isso? Moscas mortas no unguento do perfumador. Você vê uma mosca. Moscas são criaturas pequenas. Moscas podem passar despercebidas. Moscas podem ser, às vezes, ignoradas. Nem sempre, mas é possível. Não é um inseto, não é uma criatura grande. Mas essas pequenas moscas despercebidas e ignoradas, elas podem vir a estragar o unguento do perfumador. E elas geram um mau cheiro, estragando todo o trabalho e todo o esforço, estragando os ingredientes que nós trazemos. Pessoas que por anos caminharam e andaram e tiveram fé, e tudo isso vai perder. O unguento preparado com ingredientes caros e raros, por causa de uma mosca, se torna inútil, irrecuperável e se perde. Por isso o tema dessa noite: cuidado com as moscas. Quem escreveu essas palavras aqui, quem nos avisou em Eclesiastes, foi o próprio rei Salomão. Lá no primeiro capítulo, primeiro versículo, diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Quem era filho de Davi e quem era rei em Jerusalém? Salomão. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Salomão, o homem sábio. Salomão, o rei. Salomão que começou bem, como aquele unguento do perfumador. Tudo ia muito bem. Ele foi para Deus e Deus falou: Salomão, você é rei, o que você quer?
E Salomão falou: eu só quero uma coisa, Deus, eu só quero que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa reinar com justiça, reinar corretamente esse teu tão grande povo. E Deus virou para Salomão e falou: Salomão, você poderia ter pedido a mim riqueza, vitória sobre os seus inimigos, saúde e uma série de coisas, e você não pediu, você pediu sabedoria. Pois eu lhe darei sabedoria, e com sabedoria eu lhe darei vitória sobre os seus inimigos, eu lhe darei paz, eu lhe darei riqueza, influência e poder e glória. Ele começou bem. Ele começou com tudo para dar certo no primeiro reino após o rei Davi. Ele tinha tudo para ter um perfume muito raro e caro. Ele tinha tudo para que o seu reino e sua vida desse certo. Mas nós sabemos que a vida e o reinado de Salomão começaram muito bem, mas terminaram muito mal. No fim do seu reino, a nação de Israel foi dividida em dois. O reino do norte, as 10 tribos, e o reino do sul, Judá e Benjamim. Houve guerra civil. O reino estava falido. A divisão persistiu durante anos. Começou muito bem. O unguento do perfumador estava indo muito bem. Os ingredientes caros reunidos. Mas em algum lugar, em algum ponto na vida do rei Salomão, moscas entraram no unguento do rei. Sim, ele teve um templo dourado famoso até hoje. Sim, o seu reino se expandiu. Sim, os reis vinham de onde? A própria rainha de Sebá veio da Etiópia e ficou maravilhada e falou: eu ouvi grandeza sobre esse reino, mas a metade não foi descrito para mim. Ele teve poder e influência sobre toda aquela região, mas no final do seu reino, ele foi dividido. Sabe o que foi isso? Moscas no unguento do perfumador. Começou muito bem, mas terminou com mau cheiro. Com mau cheiro. Cuidado com as moscas. Pequenas e poucas moscas podem inutilizar e causar um grande estrago no que Deus quer fazer na sua vida. Abra comigo essa noite, eu quero falar sobre algumas moscas. Vamos estudar moscologia. Vamos para Gálatas capítulo 5 essa noite, por favor. Quero mostrar alguns exemplos na Bíblia de onde moscas causaram grandes danos. E não pense você que nós estamos isentos ou protegidos destas moscas. Gálatas 5, versículo 7, diz assim: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. No versículo 8 nós temos a palavra persuasão. A definição no dicionário da palavra persuasão significa certeza fortemente estabelecida, convicção. Aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja na Galícia, falando essa persuasão. Vocês têm essa uma certeza, vocês têm essa convicção no seu coração, vocês estão crendo nisso. Só que ele diz, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Essa persuasão não é de Deus. Mas essa persuasão que estava causando problema na vida deles. Havia uma outra persuasão que não era de Deus. Essa outra persuasão estava causando problemas. Era outro modo de se pensar, outro modo de se agir, mas esse outro modo de pensar e agir, essa outra persuasão, note que ela veio por alguém. Veja só. Correis bens, versículo 7. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele. Ele perguntou, quem vos persuadiu? Quem? Sempre vem através de alguém, sempre tem um quem. É interessante notar aqui no versículo 9 que fala sobre o fermento. O fermento, assim como as moscas mortas, você pode ter um unguento e umas pequenas poucas moscas estragam todo o unguento, inutilizam todo o unguento. Assim também como aqui o apóstolo Paulo fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Você não precisa de muitas moscas para estragar o unguento. Você está na sua casa, você faz uma jarra de suco. Aí caem 2 ou 3 moscas lá dentro e morrem. Você faz o quê?
Bom, pastor, depende. Alguém estava olhando? Alguém viu? Se ninguém viu, eu tiro e sirvo para os outros. Mas todo mundo viu. O que você faz? O que eu espero que você faça? Você joga tudo fora. Mas só são 2 mosquinhas. Então beba. Quer beber? Beba isso daí. Você vai fazer um bolo, um pão. Você usa um pouquinho de fermento para levedar toda a massa. Você não precisa de muitos quens na sua vida para inutilizar um unguento perfumador. Você não precisa de muito fermento velho na sua vida para levedar toda a sua massa. Basta um pouco de fermento, bastam algumas poucas moscas pequenas. Aqui não está falando que tem um gato morto no seu suco. Aqui não está falando que tem um gabiru na sua feijoada. Estamos falando de moscas. Poucas moscas que estragam, inutilizam todo o unguento do perfumador. O resultado, aqui na carta aos Gálatas, o resultado é que eles não correram bem. O versículo 7, corrieis bem. Eles até que corriam bem, entendam. Eles começaram bem como Salomão, eles começaram bem como perfumador. Ele começou bem até aparecer as moscas mortas no unguento. Até que Salomão começou a casar com mulheres de outros países, de outras nações, o que lhe era proibido. E de outras religiões, o que lhe era proibido. E começou a taxar e sobrecarregar o povo. Essas coisas o quê? Acabaram com o reino. Moscas estragaram o unguento perfumador. O fermento, algumas poucas pessoas. Quem vos impediu? Gálatas, vocês começaram correndo bem. Vocês corriam bem, estavam indo bem. O que foi que vos impediu? Por que foram desviados, destrilhados? Deus trabalhando, Deus juntando, Deus trazendo, juntando ingredientes, elementos e situações e circunstâncias. E de repente, aquele lindo perfume que estava quase pronto, está com mau cheiro. Aquela massa está levedada. O reino está dividido. E o plano de Deus comprometido por causa de algumas poucas moscas. Estou falando aqui das moscas da persuasão errada. Persuasão, aquela convicção que você tem, aquilo que você acha, aquilo que você crê, e é errado. Pastor, como é que você sabe que é errado? Se não está de acordo com a palavra de Deus, está errado. Não interessa o que seja. Se não se alinha com a palavra de Deus, está errado. Não interessa em que área, o que é, não interessa, está errado. A nossa pluma, a nossa régua, nosso exemplo, nosso molde é a palavra de Deus. Não a minha cabeça ou a sua cabeça. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que você acha, o que você pensa. E aqui é o problema. Corrieis bem. Paulo fala, vocês estavam correndo bem. Estava tudo indo bem. Deus estava trabalhando, vocês estavam crescendo. Corrias bem. Quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Sabe o que se chama isso? Desobediência. Desobediência. Esta persuasão, essa convicção, isso que vocês estão pensando, não é de Deus. Não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento estraga tudo. Vocês corriam bem, estão correndo mal. Por quê? Um pouco de fermento. Um pouco de fermento coloca em jogo o que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Satanás é muito sutil. Satanás sabe que se ele vir colocar um cachorro morto na sua salada, você não tem como não perceber o mau cheiro daquele animal morto na sua salada. Agora é muito mais sutil você levantar a alface e ver um tapuru assim, ó. Aquilo passa despercebido. Um exemplo de salada que estragou nossos planos foi a irmã Simone ano passado. 2 semanas antes de viajar para os Estados Unidos. Eu não vou dizer o nome para não ser ético, não estragar, não quero estragar o negócio de ninguém, mas ela foi num certo local de degustação comercial e comeu uma salada que estava com um problema. Ela foi bater na UTI, minha gente. Passou 3 dias na UTI, 1 semana internada.
Sabe, seria bom que tivesse um rato na salada. Seria bom que a gente abrisse o sanduíche assim e visse, tem uma cabeça de um rato aqui. Porque isso a gente via na hora. Tem a cauda de um cachorro aqui, ó. O que é isso aqui, moço? Mas não, foi uma coisa, sabe o que foi? Foi moscas no unguento do perfumador que deram um mau cheiro. O diabo não vai vir para você e colocar uma vaca na sua frente, um elefante na sua frente. Ele vai vir com uma mosca. Ele não vai vir com um bolo, ele vai vir com fermento. Que um fermento assim faz um bolo assim. Ele vai vir com coisas pequenas que vão passar despercebidas, que você não vai dar muita atenção, e é justamente aí que ele vai estragar o aguento do perfumador e inutilizar. Fique alerta, fique esperto. Moscas da persuasão errada vão comprometer o nosso potencial. Vão comprometer o seu potencial na sua vida, no seu casamento, no seu lar, na sua carreira, no seu ministério. Satanás só veio para uma coisa: roubar e matar. Roubar e matar. E ele faz isso com moscas, com sutileza, com armadilha, com laço. Se você for caçar, você não vai colocar uma placa dizendo armadilha por aqui. Não. Você camufla a armadilha. O anzol, você camufla o anzol com uma isca, um camarão, uma minhoca, uma carne, alguma coisa. Você não vai pescar com um anzol. O peixe, anzol. O peixe quer ver um camarão no anzol. Moscas, cuidado com moscas. Deus quer uma linda fragrância na sua vida, mas moscas estragam. E não deixe que ideias, não deixe convicções, não deixe que filosofias que não vêm daquele que nos chamou, azedar e inutilizar o unguento do grande perfumador que é Deus. Muito cuidado. Olhem comigo para 1 Coríntios capítulo 5 essa noite. 1 Coríntios capítulo 5. Eu vou ler os versículos 6 e 7. 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7 diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento, mais uma vez o fermento, um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui é interessante notar que ele faz essa alusão ao fermento velho. Ele faz alusão à nova massa. Ele fala sobre Cristo, que é a nossa Páscoa. Lembrando que na Páscoa o judeu, ele comia pão, mas pão sem o quê? Sem fermento. Sem fermento. Então aqui está falando sobre o fermento velho. O fermento da velha vida. O fermento do velho pensamento. O fermento das velhas filosofias. O fermento do velho modo de viver. O fermento do que deve ser velho para nós que somos de Deus. Para o mundo não é fermento velho. Para o mundo é fermento deles. Tire o fermento do mundo e seja uma nova massa, como o apóstolo Paulo fala aqui. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa sem fermento. E fazendo aqui mais uma vez, fazendo alusão à Páscoa que é Cristo, referindo-se ao pão ázimo. Mas, mais uma vez aqui, falando de fermento. Por quê? Porque assim como moscas pequenas e poucas estragam o unguento do perfumador, um pouco de fermento leveda toda a massa. É o mesmo princípio, a mesma verdade. E aqui estamos falando sobre o fermento, sobre a mosca do orgulho. Do orgulho. Essa palavra jactância, no versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não é boa. Pastor, o que é jactância? Não é boa. No dicionário a palavra jactância é assim definida: a atitude de alguém que se manifesta com arrogância, que tem alta opinião de si mesmo, vaidade e orgulho. O fermento do orgulho. Um pouco de fermento de orgulho leveda toda a massa da sua vida. Umas poucas moscas de orgulho inutilizam todo o unguento do perfumador. A vítima de tal fermento
vítima de tal mosca, é aquela pessoa que acha que sabe mais do que Deus. Ela acha que ela entende mais das coisas do que Deus. E se ela entende mais do que Deus, ela entende mais do que todo mundo. Entende mais do que o pai, do que a mãe, do que o pastor, do que todo mundo. A pessoa é o oráculo da verdade. Essa pessoa, ela se acha apta para adaptar, mudar, cambiar, fazer gambiarra nos planos de Deus. Porque, claro, Deus não sabe nada, Ele que sabe tudo. O plano de Deus é muito bom, mas não é tão bom quanto o meu plano. Então eu vou ajudar Deus, mexendo umas coisinhas, acrescentando umas coisinhas, retirando outras coisinhas, e eu vou dar uma melhorada no plano de Deus. Esse fermento da jactância, do orgulho, ele leveda toda a massa. Toda a massa. Pessoas que assim pensam, dizem, eu sei o que Deus está dizendo, mas não é o que eu vou fazer. Sabe o que é isso? Orgulho. Orgulho. Você acha, se você pensa assim, você acha que você sabe mais do que Deus, que os seus caminhos são mais altos do que Deus, os seus pensamentos são mais altos do que Deus. É interessante que Deus fala justamente o contrário. Deus fala em Isaías, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Cuidado. Essas pessoas que têm essa jactância, eles se acham que são exceção à regra. Eu sei que o salário do pecado é a morte. Eu sei que o pecado sempre vai render problemas e o salário do pecado. Eu sei disso, mas eu sou um caso especial. Eu sou diferente. Isso não se aplica a mim, porque eu sou special. Sabe, Deus fala que Ele não faz acepção de pessoas. Deus não poupou Moisés. O único homem na Bíblia que é dito que foi amigo de Deus Pai. Moisés que viu Deus, Moisés que esteve na presença de Deus, Moisés que recebeu as tábuas da lei de Deus. Moisés que operou os milagres, o grande Moisés. Deus falou, bata na rocha. Moisés estava bravo, bateu 2 vezes. Por isso, Moisés, por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Porque eu bati 2 vezes em vez de uma. Por isso. Então me diga, você acha que você é maior do que Moisés? Você acha que você e eu somos melhores que Moisés? Que Deus vai abrir uma brechinha para a gente, porque nós somos especial? Deus falou para Paulo, Paulo, você está indo para Jerusalém, eu não quero que você vá, não vá. Paulo falou, eu vou. Deus disse, se você for, tu vai ser preso. Eu vou. Adivinha o que aconteceu? Ele foi preso e ficou preso o resto da sua vida. Deus que não abriu exceção para Paulo, vai abrir exceção para mim ou para você? Nós somos melhor do que Paulo? Não. Não há exceções. Porque o nosso Deus, Ele é santo e Ele é justo. E tratar e fazer acepção de pessoas é injustiça. Lá no livro de Tiago nós lemos isso. Ele fala, vocês são culpados de fazer acepção de pessoas. Chega alguém com anel grandão de ouro, todo bem vestido, é colocado no lugar de honra. Chega alguém mal vestido, você fala, fica lá fora da calçada, ouvindo lá de fora. Tu acredita? Igrejas fazendo isso. E ele disse, acepção de pessoas não é de Deus. Pessoas que pensam assim, se acham especiais, mas não são. Todos somos iguais ao pé da cruz. Todos somos iguais ao pé da cruz. Falando em Tiago 4, versículo 6. Fala que antes Ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nós permitimos as moscas de orgulho, o fermento da jactância em nossas vidas, sabe o que Deus faz? Deus resiste a gente. Ele resiste aos soberbos. Sabe o que é resistir? Ele é contra você. Ele é contra você. Gente, você não quer Deus contra, você quer Deus do seu lado. Você quer Deus por você, não contra você. Mas a Bíblia é clara, aos soberbos Deus resiste. Resiste. Em Provérbios 16 e versículo 18, a soberba precede a ruína,
Soberba é outra palavra para orgulho. O fermento do orgulho, as moscas do orgulho, vão trazer ruína nas nossas vidas. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito, que é orgulho também, precede a queda. Então você entenda, o diabo vai vir com um pouquinho de fermento, para levedar toda a sua massa, porque ele sabe que quando vem um orgulho, Deus vai resistir você, quando vem um orgulho, você vai cair, quando vem um orgulho, você vai ter ruína. E o diabo faz isso porque ele entende bem. O diabo entende como a ruína, como o orgulho traz a ruína. Ele entende como a soberba traz a queda. Lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. A Bíblia nos fala sobre como se deu Satanás. E foi o orgulho que transformou Lúcifer, o querubim ungido, a Satanás. A Satanás. Ezequiel 28, 17 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Esse versículo está falando sobre Lúcifer, que se tornou Satanás. Elevou-se o teu coração. Em outras palavras, orgulho. Foi orgulho que derrubou Lúcifer e transformou em Satanás. E ele vem hoje com fermento e com moscas de orgulho na minha vida e na sua vida. Porque ele sabe que o orgulho precede a ruína. Que o orgulho traz a queda. Que o orgulho traz a resistência da mão de Deus. Cuidado com as moscas. Moscas mortas num unguento de perfumador inutilizam. Você quer inutilizar, cancelar o plano de Deus para a tua vida? Ok? Deixa o orgulho correr solto na sua vida. Deixa a sua opinião, deixa a sua persuasão, a sua convicção, o que você acha. Esqueça o que Deus acha, faça o que você quer. Tente mesclar os dois juntos, que você vai ter queda, você vai ter ruína e você vai ter Deus resistindo você. Eu não quero isso para você, você não quer isso para você, Deus não quer isso para você, mas o diabo quer isso para você. O diabo quer isso para você. Orgulho é uma mosca que nós não podemos ignorar. Esse fermento leveda toda a massa. E lembre-se disso, o orgulho começa no coração. Nós lemos aqui em Ezequiel 28, elevou-se o teu coração. O orgulho começa no coração. Mas ele sempre se transforma em ações, atitudes e palavras. Sempre. O orgulho e a persuasão errada, elas começam na mente. A persuasão, convicção é mente. O orgulho é coração. Mas estas coisas se transformam em ações, palavras e atitudes que vão destruir, vão inutilizar o unguento do perfumador. Olhem por último para Cantares capítulo 2 esta noite. Último ponto desta noite. Cantares capítulo 2. Também escrito por Salomão. Interessante isso. E eu vou ler o versículo 15. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Sim, pastor, lindo, e daí? Eu quero por último, antes da noite, falar sobre moscas, e que moscas fazem mal. Alguém aqui pode me dizer uma utilidade de moscas? Eu sei de abelhas, eu sei de vários insetos que polinizam as plantas e tal coisa, eu entendo isso, mas que eu saiba, moscas só transmitem doença e atrapalham. Moscas no unguento do perfumador. Moscas só trazem mal. Aqui nós temos no versículo 15 de Cantares capítulo 2, falando sobre raposinhas. É interessante que fala, apanhar-nos as raposas, aí ele classifica especificamente as raposinhas. Os filhotes.
de raposa. Os pequenininhos. Alguém já viu um filhote de raposa? É a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais linda. Gente, qualquer filhote de qualquer coisa é a coisa mais linda do mundo. Até filhote de gente é lindo. Aí cresce e fica igual qual é o nome dele? Deixa pra lá. Então, veja bem. Tudo quando é filhote é bonito, gente. Tudo quando é filhote é lindo. É fofinho. Aqueles olhão assim, olhando. Filhote de raposa. Eu devia trazer um filhote de raposa e botar ali. É a coisa mais linda desse mundo. Agora mandou buscar as raposinhas. Raposinhas. Moscas não fazem mal a ninguém, só incomodam e trazem doença. Mas raposinhas. Vamos deixar uma tigela de leite para a raposinha? Fazer cosca na barriguinha da raposinha? Talvez botar uma coleira, levar para casa, ficar com a raposinha. Né, Gabi? Cadê a Gabi? Aí, não é que é uma raposinha, Gabi? Levar para casa, botar junto com a Cookie? Pois é, gente, é a coisa mais linda, mais fofa do mundo. No entanto, essas lindas, fofas raposinhas, diz o que aqui? Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Que fazem mal. Então veja bem, aqui está falando sobre uma coisa fofinha, linda de morrer, mas que faz mal. Mas que faz mal. Moscas. Quem quer moscas? Bzzz. Ou aquelas raquetes. Quem tem aquelas raquetes? Tá, tá. Pois é. Todo mundo tem uma raquete daquelas, né? Agora, uma raposinha. Fofinha. Faz mal. Faz mal às vinhas. Não me pergunte o que elas fazem, eu só sei que a Bíblia está dizendo o que fazem. Eu não sei o que elas fazem tão mal assim, mas fazem. Eu não sei o que eles fazem, mas fazem. Está na Bíblia, é bíblico. Elas fazem mal às vinhas. E note aqui, eu vou dar uma aula de botânica. Aqui fala assim, porque as nossas vinhas estão em flor. O que quer dizer isso? Com exceção do figo. Com exceção do figo, antes do fruto vem a flor. Você pode ver, vem um pé de manga, começa a nascer as florzinhas de manga, aí depois vem a manga, depois vem o fruto. Sempre vem a flor, depois vem o fruto. Só o figo que não é assim. E aí é outra conversa. Mas, de forma geral, vem a flor, depois vem o fruto. E aqui está dizendo, dando razão, apanhe as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque nossas vinhas estão em flor. Elas não começaram a dar fruto ainda. Elas estão prestes a dar fruto. Elas vão começar a dar fruto. Já está nascendo a flor. Mas apanhe ela, leve elas, porque elas fazem mal às vinhas que não deu um fruto ainda. Muitas vezes, você está na praia e morre afogado. A colheita está próxima. As flores estão brotando. Agora, em breve, logo, logo vai vir um fruto. Mas a danada das raposinhas. Essas criaturas tão pequenininhas e fofinhas e lindas vão estragar, vão fazer mal a sua colheita, a sua safra, ao seu fruto. Antes que você possa colher, antes que você possa concretizar a bênção plena, eles querem comprometer e fazer mal a colheita e a safra. Gente, raposinhas, lindas e fofas. Tem muita coisa nesse mundo que pode parecer fofo e lindo e maravilhoso aos seus olhos. Tem muita coisa nesse mundo que você olha e fala, pastor, mas hoje em dia isso é tão... Ninguém liga para isso mais não, pastor. Eu não vejo problema com isso. Está com a persuasão errada? Está com a convicção errada? Está com orgulho? Deus fala. Eu sei que Deus fala, mas é tão fofinho essa raposinha. Deixa elas correr soltas. Eu vou até filmar aqui e botar no YouTube. Deixa as bichinhas. Deus fala, apanhas. Apanhas porque elas fazem mal para a vinha. Apanhas porque elas vão estragar a tua colheita. Apanhas porque elas vão inutilizar o unguento do perfumador.
aquele maravilhoso perfume que Deus vem preparando, juntando, trabalhando, que você tem esperado e orado e sacrificado e trabalhado, vai se estragar. Aquela vinha que você plantou e regou e adubou e limpou e protegeu das aves, e protegeu dos pássaros, e protegeu do sol e da geada, por causa de umas lindas, fofinhas raposinhas, vai colocar tudo a perder. Cuidado com as coisas pequenas. Cuidado com aquele pouquinho de fermento. Cuidado com aquela poucas pequeninas moscas. Cuidado com as raposinhas fofinhas, lindas e maravilhosas. Cuidado, porque elas fazem mal às vinhas, que estão em flor, prestes para dar fruto, e vão colocar tudo a perder. Por mais fofas que sejam, por mais forte a sua convicção, por mais que você não veja problema com isso, ou você vê problema com aquilo, mas se não estiver alinhado e baseado na palavra de Deus, é fermento, vai levedar a massa e vai estragar o unguento do perfumador. Cuidado com coisas que parecem boas, mas são fonte de mal. Falando em Satanás, 2 Coríntios, que lemos de 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, versículo 14, o apóstolo Paulo escreve: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Como eu disse antes, Satanás não vai aparecer para você com todo de vermelho, 2 chifrinhos, um garfo na mão e um rabo pontudo na outra. Ele não vai fazer isso. Ele vai aparecer como um anjo de luz. Veja bem, ele não vai se transformar, ele vai se transfigurar. Ele vai se apresentar, ele vai aparecer como um anjo de luz. Anjo é bom, anjo de luz é bom, né? Pois é. Sabe o que quer dizer Lúcifer? Lúcifer quer dizer portador de luz. Porta-luz, que traz luz. E a Bíblia diz que ele se transforma num anjo de luz. Cuidado, gente. Ele é um enganador, um ladrão e um assassino. Desde o início. Desde o princípio. Ele trabalha com coisas pequenas. Moscas, fermento e raposinhas fofas, que não apresentam nenhuma ameaça, que ganham e fazem derreter o seu coração, mas que fazem mal à vinha. Porque o nosso Deus, o grande perfumador, quer fazer uma bela fragrância das nossas vidas. Ele tem um plano maravilhoso, espetacular, que você nem imagina. Romanos 12, versículo 2, fala que é bom, perfeito, agradável é a vontade de Deus. Mas nós temos um inimigo, que vai usar coisas pequenas, vai usar moscas, para tentar destruir. Cuidado com as moscas, cuidado com o fermento, cuidado com as raposinhas, para que não seja inutilizado o unguento do perfumador. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado.